Maio de 2002, a Fórmula 1 chegava para sua sexta etapa no campeonato. A Ferrari aquele ano era completamente dominante e Rubens Barrichello fazia com maestria um dos melhores fins de semana de sua carreira. Rubens Barrichello faz a pole naquele fim de semana e vem a corrida inteira dominando completamente, fazendo voltas atrás de voltas muito rápidas e a vitória já era certa. Mas o que aconteceria no final daquela corrida mudaria para sempre o destino da Fórmula 1. Fala galera, eu me chamo Ricardo e você está no canal F1 NTC. E hoje vamos lembrar de um dos dias mais polêmicos da história da Fórmula 1. O dia que esse cara parou para esse cara passar. Mas o que aconteceu de verdade? Vem que eu te conto. Naquele ano a Ferrari fazia uma grande temporada, principalmente com Michael Schumacher, que já vinha com 5 pódios, sendo desses 5, 4 vitórias. Já Rubens Barrichello não vinha tão bem, ele tinha quebras em muitas dessas corridas. Em 4 delas ele não se classificou legal, ficando apenas em segundo lugar no Grande Prêmio de San Marino daquele mesmo ano. Então tínhamos o Schumacher liderando o campeonato com 44 pontos de vantagem e o Rubens Barrichello não vinha com bons resultados, apenas em sexto lugar no campeonato de pilotos. Então a gente chega na corrida ali, galera, com o Schumacher muito confortável já no campeonato, mas o Rubens Barrichello não se apavorou, né? E acabou fazendo ali um fim de semana incrível. Ele já vinha marcando voltas rápidas, até mais rápidas que o Schumacher nos treinos livres, e na classificação ele marca a pole position. Então ali já dava a entender que era realmente o fim de semana do Rubens Barrichello. Rubens Barrichello que sempre andou muito bem na Áustria, tá? E aí, galera, a Ferrari, tendo uma atitude completamente desnecessária, começa a mandar rádios, né, para o Rubens Barrichello, pedindo para ele ceder a posição para o Schumacher, né, para o Schumacher se beneficiar e acabar ganhando mais pontos e ganhando a corrida também naquela temporada. E aí, galera, a gente fica mais ou menos 8 voltas nesse bate-volta. A Ferrari falando para o Rubens ceder a posição para o Schumacher e o Rubinho se recusando e falando que não ia ceder. E aí fica naquela, a Ferrari querendo que o Rubinho cedesse a posição e o Rubinho brigando para não ceder a posição, que queria ganhar aquela corrida, né? Até que num certo período ali da prova, a Ferrari começa a desferir ameaças contra o contrato do Rubens Barrichello, falando que se ele não cedesse a posição, teria que rever o contrato e esse tipo de coisa. E segundo o Rubinho, até extracontratuais. Então tinham ameaças extracontratuais que o próprio Rubinho falou que depois irá revelar nos livros, né, essa conversa. Mas a coisa tava feia, galera. Chamei na chincha, falei, e aí, mas se eu tivesse ganhando? Se tivesse ganhando, a gente não pediria. Não brigava com você? Não pediria. Mas aí no ano seguinte foi o que fizeram. E aí, pô, era o meu termo. Foram 8 voltas de discussão. Falei, não vou fazer. Vocês falaram, não vou fazer. Eu lembro até hoje. Eu lembro dos termos. 8 voltas de discussão. E você aí, não queria entregar? Aí eu só fiz porque... Porra, tu ia querer entregar? Cara, nem fudendo, pô. Mas escuta, tava no contrato isso? Lógico que não. Não tinha nada. Mas você ia se queimar com eles? Não. Lógico que poderia se queimar, demais, né? cara. Isso é uma merda do cacete. Isso. Cara, então por isso que assim, foi um desconforto generalizado. Eu falei, eu vou fazer, mas eu vou fazer na frente da... Então, segundo ele, para escancarar a falta de vergonha da Ferrari, ele decide parar e deixar o Schumacher passar na reta final. Então, ali na reta dos boxes, a gente tem aquela famosa cena do Luiz Roberto, se eu não me engano, do hoje não, hoje sim, né? E aí, essa vergonha, e ali logo depois, né, dos pilotos descerem ali dos seus cockpits do parque fechado, eles foram recebidos por muitas vaias, por todo o circuito. Então ali na frente dos boxes, todo mundo ali vaiava, tanto a Ferrari quanto os pilotos que estavam ali expostos. O próprio Ralf depois repreendeu o Michael Schumacher, né, falou que não era a atitude de um campeão. E segundo Rubens Barrichello, ele chegou até vomitar de tanta vergonha e de tanta raiva ali depois, né?
Ali o Schumacher até tentou reverter, né, dar uma revertida ali na situação, colocando o Rubens Barrichello ali no primeiro degrau do pódio também e dando o troféu da vitória também para ele, mas acabou não dando em nada. Na verdade, a imprensa até começou a perseguir mais tanto o Schumacher quanto a Ferrari, tá, galera? Então ficou muito feio para a equipe mesmo. Aí logo depois a FIA abriu uma investigação, né, sobre esse caso e acabou aplicando uma multa de 500 mil em cima da Ferrari, de 500 mil euros em cima da Ferrari por quebra de protocolo, tá, galera? Não foi nem pela ordem de equipe, que na época era permitido. Foi por, na verdade, ter quebrado o protocolo e colocado os dois pilotos da mesma equipe em cima, né, do primeiro lugar ali. E segundo, né, o regulamento não pode, segundo o protocolo da FIA, não pode, isso não pode acontecer, né, para não acabar envergonhando a organização e quem tá lá. Então a Ferrari acabou recebendo uma multa de 500 mil e mais 500 mil se esse caso voltasse a acontecer dentro de 12 meses, tá? E depois de dar mais uma investigada a fundo, a FIA acabou banindo as ordens de equipe, tá? Então não pôde ter ordem de equipe direta ali na Fórmula 1 até 2010. Depois nós tivemos alguns casos, como aquele do Massa e do Fernando Alonso, pedindo para a Ferrari, falando para o Felipe Massa que o Alonso estava mais rápido, ali meio subliminar, né? Mas depois de 2010 a FIA voltou a permitir as ordens de equipe. Uma curiosidade é que no GP de Indianápolis dos Estados Unidos daquele mesmo ano, eu acho que por um arrependimento, o Schumacher acabou cedendo a vitória também para o Rubinho, para, né, meio que consertar ali as coisas. Então a vitória que era para ser do Schumacher acabou sendo do Rubinho. O Schumacher já tinha garantido o campeonato, esse foi o ano que ele garantiu o campeonato em julho, tá, galera? Então assim, com muita antecedência, muitas corridas de antecedência, e aí ele acabou dando a vitória pro Rubens Barrichello nesse grande prêmio. E ali naquele fatídico dia, para muitos brasileiros, foi a gota d'água, muitos acabaram se desanimando com a Fórmula 1, mas muitos continuaram também. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo contando dessa polêmica, né, que tivemos no Grande Prêmio da Áustria de 2002 e desilusão, né, para muitos brasileiros, eu acho que para a maioria de nós brasileiros que torcíamos, né, naquela época. Mas e você? Me diz o que é que você acha aqui embaixo. Se você achou a atitude do Barrichello correta, o que você faria se você estivesse na pele do Rubens Barrichello e recebesse esse tipo de ameaça? Você continuaria ou você pararia? Me responde aqui embaixo. Comente no vídeo, galera, se puder. Avalie se inscrever no meu canal, avalie deixar seu like se você gostou. Um abraço, fique com Deus e fui!